Animais de poder. É, eu vou estar falando para o pessoal que gosta de trabalhar com psicologia e também para um pessoal que é espiritualista, para os místicos, então eu vou usar eventualmente vários tipos de linguagem. Uma das funções principais uma das principais funções da psicologia é a gente fazer o estudo do inconsciente. Então, dentro desse estudo do inconsciente, existem os animais de poder, né? Que algumas religiões, algumas crenças e alguns trabalhos foram feitos dentro da nossa ancestralidade. E ter conhecimento sobre esse tema é muito importante para a gente. Então a gente vai falar sobre teoria do processo dentro da espiritualidade e dentro dos arquétipos na psicologia, né? Dentro desse princípio ordenador desse conhecimento, né? Então, quem estudou bastante os arquétipos foi o Jung, né? E hoje a gente vai estar falando sobre esses animais de poder. Os animais, eles têm um princípio de funcionamento, eles têm uma forma de agir. Então você vai ver que os tigres, eles têm uma vida mais individualizada depois que eles atingem a maturidade, que eles vão dominar um determinado território, que às vezes num dia eles percorrem 80 quilômetros. E ele acaba sendo o dono, mestre dessa região, né? Então ele impera sobre todos aqueles animais que vivem sobre esse domínio instintivo dele. É um ser poderosíssimo. Mas a gente também tem outros animais de poder, como as abelhas, toda a organização, toda a polinização, toda a organização da colmeia, os seus guardiões da colmeia, os seus trabalhadores, a função da rainha, quem alimenta a rainha, a genética que é passada sobre todas as gerações, quem cuida de tudo isso, tem um processo instintivo, tem um poder aí sobre essa força da natureza. Então, quando a gente está estudando sobre esses animais de poder, a gente está estudando sobre a força desses animais, né? Sobre a força do urso, sobre a força do tigre, sobre a força das formigas, sobre a função que elas têm no universo. Então, cada animal que existe dentro desse planeta, ele tem um poder, ele tem um princípio, ele tem uma sabedoria. Então, quando nós nos conectamos a esse princípio de sabedoria, esse princípio de conhecimento, essa força instintiva, a gente adquire esse poder, né? Daí a importância de todos nós estarmos conhecendo, entendendo esse nosso animal de poder. É um animal que nós escolhemos e ele nos escolhe. Então, essa força, essa energia, essa vitalidade e esse conhecimento, né? As águias, por exemplo, elas têm todo um processo de conhecimento e de sabedoria, de concentração, quando eles vão atrás de uma presa, vão atrás de um determinado conhecimento. Eles têm a sua cria, né, no alto, para eles não terem muitas questões com quem vai atacar suas crias. E quando eles constroem um ninho, o ninho tem um determinado tamanho, né? Quando a cria, a águiazinha, ela cresce e se desenvolve, o ninho não comporta mais o crescimento dela. Ela tem que voar. E se ela não voar, a águia joga ela do ninho para ela voar na marra. Ela tem que mostrar para que ela veio, né? E a águia, dentro de toda a experiência e toda a força que ela tem, toda a técnica que ela tem dentro da caça, dentro dessa assertividade, dentro dessa concentração, todo o corpo dela, toda a velocidade dela funciona para isso, para essa assertividade. Quando ela cresce, ela atinge uma determinada idade, com muita sabedoria e muito conhecimento, as suas garras crescem muito e ela não consegue mais mobilizar e caçar com essa garra. O bico também ele vai crescendo durante esse processo. E aí chega um determinado instante, se ela quer ter força, ela quer viver mais experiências aqui, ela tem que arrancar essas garras. Ela arranca todas as unhas com o bico. Imagina a dor e o sofrimento pelo qual ela se obriga a passar, porque ela tem que renascer de novo, né?
Depois que ela faz isso, o bico também ele vai crescendo, ela vai chegar num ponto que ela tem que arrancar esse bico. Ela bate esse bico com relação contra uma pedra para nascer um outro bico novo, no tamanho mais adequado para a caça dela. Então, toda essa sabedoria a gente tem dentro desses estudos sobre os animais de poder. Então, quando você vai estudar sobre os elefantes, sobre quem dirige o grupo Manada de Elefantes, sobre a função da fêmea que traz e carrega todo esse conhecimento, da onde tem que levar o grupo quando tem seca, onde tem água, onde tem alimentação. E durante esse processo que eles são considerados os grandes jardineiros, porque eles se alimentam de muita massa e a digestão deles é uma digestão que propicia com que eles replantem. Né? As sementes vão plantando junto com as fezes que eles vão plantando no caminho, na jornada deles. Né? Então, são seres com muita sabedoria. E dentro dessa sabedoria, a gente vai ver, né, na mitologia, em algumas religiões orientais, a gente vai ver o Ganesh. O Ganesh que representa um corpo humano com a sabedoria do elefante. Né? Dentro disso tem a mitologia que é um filho de Shiva, que ele transforma em Ganesh. Né? Ele tem um filho muito arrogante, muito prepotente, né? Que não identifica o seu mestre, e corta o cabelo a cabeça do filho dele, né? Que não tem sabedoria nenhuma, e corta a cabeça de um elefante e coloca nesse corpo desse filho. Então ele transmite essa sabedoria para esse filho. Né? Bem interessante, a gente tem que ir atrás da mitologia. Isso é um caminho à parte, que a gente ainda vai estar falando sobre isso. Então, esses animais de poder, a gente precisa estudar cada um deles e ver aonde a gente se identifica dentro dessas forças da natureza. Dentro do processo da humanidade, a gente não tem consciência disso. Então, nessa ânsia da gente se desenvolver, de crescer, a gente acaba perdendo muito desse conhecimento. À medida que nós extinguimos uma determinada espécie que existe na natureza, nós também estamos extinguindo esse conhecimento, desse princípio básico, dessa essência instintiva. E a gente vai ter que procurar em outros lugares. Quando a gente fala dos lobos, é a mesma coisa, né? Os lobos, quem dirige a matilha, o casal que dirige a matilha, a função da fêmea, a função do macho, a função dos guerreiros, dos guardiões, né? Eles protegem a matilha, uns ficam atrás, os mais fortes atrás e na frente, protegendo o caminho dos mais fracos, que são os mais novos, e os mais velhos, que também detêm esse conhecimento. Então tem toda uma proteção dessa matilha e uma transferência desse conhecimento sobre as gerações futuras. Né? Os mais velhos ficam mais velhos e também eles vão para o meio, vão proteger os filhotes, vão, né, agir de uma outra forma com a sabedoria que eles têm. Então, esses animais de poder, eles têm uma importância muito grande para a gente estar estudando. Para quem gosta de estudar, e não tem problema se você não acredita nisso. Mas compreender esses arquétipos e a função de cada um dos animais de poder é muito importante para o nosso desenvolvimento. Né? Para a gente ver por onde caminha a nossa essência, por onde caminha a nossa personalidade. Né? A gente faz força, a gente vai se conectando a essas frequências desse instinto, dessa força da natureza, né? No qual cada uma das espécies são especialistas na sua sobrevivência, no seu desenvolvimento e na sua evolução. Né? Daí a importância. Qual a força, qual o conhecimento ao qual eu estou me utilizando hoje para expressar a minha consciência no mundo. Né? Qual essa é a importância da agressividade e qual a dose exata disso que a gente coloca no mundo. Né? Então hoje a gente falou um pouquinho sobre os animais de poder, que são todos, tá? Tem a formiga, tem os insetos, tem os pernilongos, são animais de poder.
Tem onça, tem tigre, tem javali, tem o leão, tem o urso, tem a águia, tem o urubu. Tem todos esses animais que trazem essa força do universo, essa força vital, essa força instintiva do conhecimento dentro de si, né? Para essa evolução. Para frente a gente vai falar mais profundamente, talvez, de um ou outro animal de poder e a função deles dentro desse nosso inconsciente coletivo.